Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano está passando aqui para dar as boas-vindas para vocês, para desejar um ótimo semestre letivo, né, de aula. Nós que vamos começar agora o segundo semestre com a matéria chamada Anatomia Vegetal. É uma das várias matérias, né, do grupo das botânicas, do estudo das plantas, mas a anatomia vegetal vocês vão ver com a própria ementa que eu vou apresentar para vocês na quinta-feira, na nossa aula, que ela vai trabalhar mais os tecidos dos vegetais, né? Então nós vamos começar a fazer uma abordagem, uma recapitulação das características das células dos vegetais e a partir desse ponto das características das células vegetais, nós vamos conhecendo as plantas de uma maneira interna, né? Então nós vamos conhecer os tecidos de cada planta, tecido de reserva, tecido de preenchimento, tecido de revestimento, né? Tecidos embrionários que está dentro das sementes de todas as plantas. Nós vamos conhecer alguns tecidos de revestimento que acaba, de certa forma, preenchendo e armazenando substância dentro de alguns órgãos das plantas. Nós vamos conhecer tecidos que muitas vezes lembram, né, as plantas xerófitas, que elas acumulam água dentro do caule, dentro da raiz. Nós vamos conhecer os tecidos das plantas que fazem a fotossíntese, né, os parênquimas, esclerênquima, os colênquimas. Nós vamos conhecer os tecidos que compõem as raízes, né, e como que ocorre a divisão celular e, consequentemente, o alongamento celular, o desenvolvimento celular. Então, quando nós estudamos anatomia vegetal, ela é uma disciplina extremamente importante na formação do engenheiro florestal. Então, é uma matéria que microscopicamente nós vamos estudar internamente quais são os tecidos e do que são formadas as plantas. Vocês devem ter se recordado do ensino médio, a botânica é dividida em vários tipos de grupos, né? Botânicos. Então nós temos desde das plantas como as briófitas e musgos e hepáticas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são grandes grupos botânicos que constituem a biodiversidade da flora que nós temos hoje dentro dos ecossistemas. Então, na nossa disciplina, é óbvio que nós vamos estudar toda essa composição. Existe uma disciplina que ela acaba complementando a nossa, que é morfologia vegetal. Então, morfologia, nós já vamos estudar os órgãos das plantas, as folhas, o caule, a raiz, a semente, as flores e os frutos. Anatomicamente, através da anatomia vegetal, nós vamos estudar todos esses órgãos, mas com uma visão mais de tecidos. Tecidos de revestimento, tecidos de preenchimento, tecidos de reserva de algumas plantas, né? Tecidos que estão presentes nos frutos, tecidos que estão presentes nas sementes, tecidos meristemáticos que vai dar origem à brotação das folhas, às gemas florais na época da florada, nas florestas, nas matas, nos ecossistemas. Como que é feito, né, todo o mecanismo genético, fisiológico da fisiologia vegetal para que seja ativado essas gemas e aí nós temos um fenômeno que nós chamamos de florada, frutificação, tão importante para a manutenção da vida dentro dos ecossistemas. Por que eu digo manutenção da vida? Porque nós sabemos que tem muitos animais que se alimentam de néctar, que se alimentam, ou seja, a principal fonte de alimento deles não é o fruto, mas são as flores. Então eles dependem muito dessa florada, dessa carga de floração para poder fazer a sua subsistência. E interessante que nós vamos estudar também que dentro do ecossistema existem espécies que elas têm a floração em épocas diferentes. Então, de certa forma, os animais eles não ficam sem abastecimento de alimento, né? Então, principalmente esses animais, insetos, que se alimentam de néctar, ou seja, tem uma fartura de alimento para eles na época da florada. Quando a flor ela cai, ela entra em senescência, é aí qual inicia o processo de frutificação.
E nesse caso, a frutificação também ocorre sucessões de divisões celulares, de diferenciações de tecidos, ou seja, os tecidos das flores vão se transformar agora nos frutos. Então, todas essas mudanças nós também viremos estudar e abordar na nossa disciplina. Rapidamente, o professor está comentando aqui do que vem pela frente, até para deixar vocês um pouco mais antenados e sabendo de quais são os principais conteúdos da nossa disciplina. É uma disciplina muito importante para o engenheiro florestal, né? O engenheiro florestal, ele tem que ter, dentro das competências e habilidades do seu perfil profissional, essas bases técnicas de compreender qual a constituição das plantas e todos os seus órgãos, seja caule, folha, raiz, frutos, sementes e flores. Então a nossa disciplina é considerada uma disciplina básica e como uma matéria básica, o aluno só pode avançar para frente no curso se ele passar da matéria, se ele concluir com êxito a sua matéria. Então o que o professor espera de vocês? Dedicação no curso. A nossa disciplina ela foi distribuída praticamente 5 semanas de aula e uma semana que eu vou deixar para vocês fazerem a prova final, que é a prova bimestral. Eu espero que vocês semanalmente estejam comigo assistindo às minhas aulas, né? Vocês sabem que, no mínimo, a quantidade de encontro que eu faço com as minhas turmas é uma vez por semana, o encontro ao vivo, e no máximo 2 encontros ao vivo, ou seja, o aluno ele tem ali o professor à sua disposição, ao vivo, tirando as dúvidas e dando aula como se nós estivéssemos de forma presencial. Os outros encontros ficam mais destinados ao Moodle, né? Ao momento assíncrono, que é quando o aluno ele vai, após assistir às nossas aulas, eles vão então fazer as atividades. Praticamente, pessoal, o nosso ensino dentro da universidade está muito próximo do ensino presencial. Uma vez que o aluno ele vai para a universidade, senta na carteira e assiste a aula. E acabando sua aula, ele retorna para sua casa, para sua república e vai diariamente, né, tendo acesso ao conteúdo, fazendo exercício e estudando. Da mesma maneira vai acontecer aqui. Então nós vamos ter a aula ao vivo, aula síncrona ao vivo, como é chamada, e depois vocês irão para a resolução das atividades, vocês irão complementar aquilo que você assistiu na aula do professor. Além das nossas aulas síncronas ao vivo, no Moodle vocês vão ter acesso a várias aulas gravadas, já temos até essa alimentação lá no Moodle, eu já coloquei algumas aulas para essa primeira semana de aula. Essas aulas são gravadas, vocês então podem e devem assistir essas aulas gravadas. Além de assistir a minhas aulas, tem aulas complementares já gravadas que o professor já deixou lá. E vocês têm também material de apoio, livros, e-book, capítulo de livro, todo esse material para assessorar vocês. Eu disponibilizo também documentários a respeito da anatomia vegetal, coloco para vocês debates. Então todos os recursos disponíveis através das TICs, das tecnologias de informação, é disponibilizado para vocês no Moodle. Só vai passar aperto quem realmente não tiver como é que se diz? Uma gestão, né? Quem não tiver realmente uma orientação a ser seguida, né? Um agendamento a ser seguido de acessar o Moodle, de estudar, de baixar as aulas e de assistir. Todo o material necessário para você ir bem na disciplina já está lá disponível no Moodle. Conto com a presença de vocês nas aulas síncronas, é extremamente importante que vocês venham participar. As aulas síncronas, elas existem para vocês participarem com o professor, para vocês tirarem dúvida junto com o professor, para que vocês assistam às explicações do professor de modo ao vivo. No momento em que você depois tiver a oportunidade, você pode assistir as gravações, tá? Então seria mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, desejar boas-vindas.
desejar uma ótima disciplina de anatomia vegetal, desejar um segundo semestre, tanto para mim como para vocês, de excelência e que a gente venha construir junto mais essa disciplina, já que no primeiro semestre eu fui professor de alguns de vocês de biologia celular e graças a Deus nós concluímos com êxitos, né? Então eu desejo a vocês um bom retorno. Espero vocês então no nosso primeiro encontro síncrono, que vai ser na quinta-feira dessa semana. O material já está todo preparado para recepcionar vocês e tenho certeza que vocês vão ser muito bem sucedidos na nossa disciplina, tá ok? Então tudo de bom para vocês, eu espero vocês na quinta-feira. Rapidamente, o professor colocou aí algumas informações. A última informação que todo mundo sempre pergunta, como que vai ser o processo de avaliação? O nosso processo de avaliação, semanalmente vocês farão atividades. Assiste a aula síncrona, vocês terão de duas a três atividades. Duas atividades no formato do Word, onde vocês vão lá acessar, vai responder algumas perguntas, vão fazer mapa conceitual, vocês vão fazer alguns trabalhos mais dinamizados, vão gravar vídeos e devolver para mim, vocês vão também continuar aquele diário de bordo, que eu acho extremamente importante vocês fazerem no final da semana. Depois que vocês estudarem tudo, vocês vão fazer, né? O que eu aprendi na semana. Quando o aluno faz esse exercício de olhar para a matéria, de retornar na matéria e falar, opa, o que eu vi nessa semana? E o aluno começa ali a descrever o que ele estudou, está reforçando ainda mais o aprendizado dele. Então nós vamos ter semanalmente atividades no Word, e mais o diário de bordo, e outras atividades, como mapa conceitual, eu quero manter com vocês, estudo por projetos, estudo de artigos, que faz parte da metodologia ativa. Então, tudo isso nós vamos conservar nessa disciplina de anatomia vegetal. Semanalmente, então, vocês executando as atividades, vocês vão recebendo pontos. Então, por semana, o aluno que fizer todas as atividades, ele pode chegar até uma nota 10 por semana. Então, são 5 semanas de aula, o aluno há uma expectativa dele ter 5 notas 10 das atividades. Chegou no final da última semana de aula, eu vou dar uma prova geral. Aí essa prova geral é sem consulta, sem nada, onde o aluno vai fazer a prova. Seria uma prova de todo o conteúdo que nós vimos durante as 5 semanas. E o professor vai somar todas as atividades que o aluno fez durante a semana. Quero também levar em consideração a participação do aluno nas aulas, né? Comentando, tirando dúvidas, estando conosco nas aulas síncronas, o acesso do aluno até o Moodle, a pontualidade, a assiduidade do aluno, eu vou levar muito em conta isso, como eu sempre tenho levado, é uma questão minha de avaliar também o perfil do meu aluno, e no final a gente vai fazer uma prova, tá? Seria mais ou menos isso. Agora sim, eu tinha me esquecido de falar para vocês a respeito do processo avaliativo, então eu já me despedi, mas agora eu vou me despedir novamente, tá bom? Então tudo de bom para vocês, espero vocês quinta-feira e desejo sucesso para todos, tá? Um ótimo retorno na UEMS, um ótimo retorno na nossa universidade e se Deus quiser, em 2022 nós estaremos na forma presencial, tá? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Vou encerrar aqui.